Olá, alunos. Agora nós vamos começar uma parte muito importante, aí finalizando todo o estudo da eletricidade, que é a parte do eletromagnetismo. De certa forma, né, a gente não fala mais eletricidade e magnetismo, mas sim eletromagnetismo, porque sabe-se hoje que são duas ciências extremamente interligadas. Vamos tentar ver por quê? Então vamos lá. Tudo começa, né, quando o ser humano começa a descobrir os tais dos ímãs. Tá? Eles são conhecidos desde a antiguidade lá na Grécia e da China. Há uma lenda aí que cita que ah, uma rocha encontrada na região da Magnésia foi chamada então de magnetita, né, por conta desse nome, e que começava a atrair pedaços de ferro. Tá? Hoje a gente sabe que essa magnetita ele é nada mais nada menos do que um óxido de ferro que está magnetizado. E além de atrair o ferro, ele atrai o cobalto, o níquel e também o manganês. De certa forma, a gente tem hoje ímãs naturais, que a gente encontra nessas rochas aí, e ímãs artificiais, que o ser humano mesmo faz. Tá? Então, quais são as principais características desses ímãs? Primeiro, né, eles podem se comportar como bússolas. O que significa uma bússola? Uma bússola, ela tem um ímã aí qualquer, tá? Que ela aponta para um lado, que seria o sul da Terra, que no caso, né, é um grande ímã também, tá? Então a Terra é um grande ímã, a gente vai ver daqui a pouco por quê, tá certo? Então, por conta dessa situação, né, da gente tomar exatamente um ímã, né, e ele apontar para o polo sul e para o polo norte, nós vamos chamar as extremidades do ímã de polo sul e polo norte também, tá certo? Então, o lado que apontar para o polo sul da Terra, a gente vai chamar de polo sul do ímã. O lado que apontar para o polo norte da Terra, nós vamos chamar de polo norte, tá? Podemos chamar de A e B, de vermelho e azul, como está escrito aí, mas a gente chama de norte e sul por conta dessa situação. E a bússola, né, foi um grande parceiro aí do ser humano, né, nos primórdios aí das navegações, né, e usado aí para guiar os caminhos. Então, né, como a gente já falou agora, né, temos o nome de norte e sul, representado pela letra N e S, tá? E a gente não pode esquecer que polo está relacionado com concentração, tá? E no polo, a gente tem uma concentração do magnetismo, tá? Aqui eu tenho uma figurinha, né, muito interessante, que a gente colocou uma limalha de ferro, que é um pó, e você vê que tem mais limalha nas extremidades do ímã do que no meio, tá? Então, por isso que eu tenho essa situação de polo, tá? Concentração do magnetismo. E muito parecido, né? Eu falei agora há pouco que eletricidade e magnetismo vêm da mesma origem, né? A gente tem a mesma situação, que polos de mesmo tipo, que seriam aqui, ó, se repelem, enquanto que polos de tipos diferentes se atraem, tá certo? Então, parecido com a eletricidade, que mostra que já tem uma conexãozinha. Cuidado para não confundir polos de um ímã com cargas elétricas, tá certo? Polos está relacionado com magnetismo, cargas com eletricidade, tá? Bom, voltando aqui à história da Terra ser um grande ímã, né? Tudo ocorre aqui, né? Por conta da própria rotação que a Terra tem. Nós vamos ver lá que a Terra, né? Já vimos, a Terra tem muitas cargas elétricas, essas cargas estão girando e vão gerar o magnetismo, tá? Agora o grande lance aqui, né? Um pouco de astronomia, é que esse eixo de rotação ele tem uma inclinaçãozinha em relação ao eixo realmente geométrico. Tá? Então, se a gente for tomar aqui, esse seria exatamente o polo geográfico. E esse é o polo, o que? Magnético. Tá? Lembrem-se, o polo da agulha que aponta para o norte seria o norte. Né? O polo que aponta para o polo norte geográfico é o polo norte
magnético da bússola. E, portanto, como polos diferentes se atraem, para a Terra ele seria o polo que? Sul magnético, tá certo? E vice-versa para o polo sul geográfico, tá? Devemos lembrar também, né, que há um deslocamento aqui por conta desse eixo aqui ser diferente, né, do polo norte geográfico do polo sul magnético, tá certo? Isso é muito interessante, tá? A gente precisa tomar muito cuidado para não se enganar, ok? Maravilha. Uma outra característica dos ímãs é que a gente não consegue separar esses polos. Ou seja, não há o famoso monopolo magnético, ou seja, um polo separado do outro, tá? Como experimento, a gente pode pegar um grande ímã aqui, né? Uma barra aqui, né? Que só por facilidade foi pintado aqui o norte de vermelho e o sul de azul. E aí a gente prende esse ímã aqui e corta aqui com uma serra. O que vai acontecer? Será que eu vou separar o sul do norte? Não. Vai surgir aqui nessa barra um polo norte e um polo sul. Nessa outra, a mesma coisa, um polo norte e um polo sul. E aí eu faço a mesma coisa, vou serrando. Cada vez que eu serrar, né, por mais pequeno que fique realmente o ímã, sempre vai ter um norte e um sul, que não dá para separar um do outro, tá? Ou seja, não existe um monopolo magnético. Sempre, se você for pegar um ímã, alguma coisa magnética qualquer, sempre vai ser o quê? Um dipolo magnético, ok? Bom, só para a gente estar concluindo aí essa primeira parte aí do magnetismo, né? A gente vai falar um pouco de campo magnético. O que seria o campo magnético? O campo magnético ele tem muito a ver com o campo gravitacional, né? Muito parecido, ou o campo luminoso, ou o campo elétrico, qualquer um deles. A gente tem um ímã e ao redor dele vai surgir o quê? Todo um magnetismo, tá? Que está espalhado num certo espaço, né? Então, essa região do espaço onde contém o magnetismo gerado pelo ímã, eu vou chamar de campo magnético. Esse campo magnético, relativamente diferente dos outros campos que eu citei, por exemplo, luminoso, elétrico e gravitacional, ele é não homogêneo, tá? Dá para a gente perceber que nas extremidades do ímã eu tenho um magnetismo maior e no meio um magnetismo menor, tá? Para mapear esse campo magnético, o que a gente fez? Pegou um ímã, colocou aqui, né, uma placa de vidro por cima e espalhou a dita limalha de ferro, que é um pozinho, né? Quando você está trabalhando com ferro lá, limando ele, vai ficar aquele pozinho. E esse pozinho foi jogado por cima do vidro, tá? E aí fez aqui essa figura que é o mapeamento do campo magnético que a gente tem desse ímã, tá certo? Bom, agora só para a gente fechar aqui de vez aqui, né? O magnetismo começa a entrar em relação com a eletricidade através do experimento de Ørsted. O que esse camarada fez? Ele é um dinamarquês, tá? 1820. Ele descobriu uma coisa muito interessante, tá? Ele tinha aqui um circuitinho elétrico bem simplesinho e uma lâmpada. Quando o circuito estava aberto, o que acontecia? Nada. A bússola simplesmente apontava para o norte. Quando ele fechava o circuito, essa bússola girava, girava, né? E apontava para um outro lugar que não era mais o norte geográfico, tá certo? E aí, qual foi a conclusão que o Ørsted tirou? De que a corrente elétrica gerava um campo magnético. Ou seja, né, já a primeira correlação aí entre a eletricidade e o magnetismo. Ou seja, eletricidade gera magnetismo. Esse é um fato muito interessante e muito utilizado nos dias de hoje, né? Hoje a gente conhece o tal do eletroímã, que nada mais é, né, de certa maneira, do que um ímã gerado por eletricidade, tá? Você pode fazer ele bem rudimentar aqui, pegando um prego, enrolando um fio aqui e ligando numa pilha. Assim vai passar uma certa corrente por esse cara aqui. E aí esse prego torna-se um ímã, tá? A gente vê essa figura aqui muito, né? Sendo que, sei lá, um eletroímã aqui sendo usado para pegar ferro velho aqui e levar de um lado para o outro, tá certo? Então hoje a gente tem ímãs, né, feitos através de eletricidade. E esse é um ímã bastante interessante, né? Porque no caso o ímã natural, né, um ímã ele
continua sendo sempre ímã. Aqui não, aqui você liga e desliga o ímã, né? Então ele é ímã e quando você desliga a corrente ele deixa de ser o ímã, tá? Bom, só para concluir aqui, né? Nós temos aqui algumas situações aqui, né? Então, uma espira seria uma volta de fio. Eu consigo mapear o campo magnético dele, né? Que é assim ao redor do fio aqui, tá? Se eu tiver apenas aí para cada situação você tem uma equação diferente que descreve para você como é que é o campo magnético desse cara. Mas não importa muito, tá? Eu quis só colocar isso daqui só para que vocês vejam que existe uma equaçãozinha para cada um, tá? Aqui, por exemplo, já é o contrário, né? Aqui eu tenho a voltinha do fio aqui, bem aqui, e no meio eu vou ter o campo magnético, tá? Se eu tenho um fio, né? Coisa bem interessante, um fio tendo um campo magnético, se eu der uma volta, eu fiz o quê? Concentrei mais o campo magnético, né? O campo magnético ficou mais intenso ali naquele meio. E se eu der uma volta só, se eu der duas, três, quatro, cinco, quantas voltas eu der, eu vou aumentar cada vez mais o campo magnético. Por isso que às vezes a gente vê em algum lugar, né, várias voltinhas de fio, porque ali a gente tem o campo magnético concentrado, tá certo? Bom, essa é a primeira parte da aula, tá? Daqui a pouco eu volto com a segunda parte, certo? Qualquer coisa, continue comigo.